Estamos voltando, estamos voltando. Vamos que vamos, meus amigos. Estamos na área de novo. Olha o do Carriel aí. Olha, até o Jorge Mora apareceu aí. Professor de tênis, Jorge Mora. Ô Jorge, nós tem que fazer uma live aí sobre o tênis, pô. Pra falar sobre o tênis. Me chama amanhã durante o dia pra conversar, Jorge, pra gente combinar essa live aí. Beleza? Preciso fazer uma live com o Du também. Tem uns questionamentos. Deixa eu adicionar aqui a Carolzinha. Vamos continuar o nosso bate-papo. Jorge, não esqueci de tu não, hein, Jorge? Jorge Mora, Tuba. Cheguei. Ó, maravilhosa aí. Voltou. Deixa a galerinha entrar aí. Eu quero saber que provocação é essa que a Carol vai fazer agora. Tô curioso. É uma provocação para os professores. Da pergunta que o D. Moreira trouxe. Legal. Galerinha, tá curtindo aí? Gente, quem quiser participar, fazer algum questionamento aí, colocar aí para Carol, principalmente, em relação a essa questão. A gente colocou assim como tema Elas na Dança. Tá desenvolvendo todo um bate-papo aqui. E eu até fiz questão, porque às vezes não tem, a gente não vê um bate-papo assim entre um homem professor e uma mulher professora. A gente vê, sempre eu vejo vídeos, né, produzidos aí, a Carol às vezes conversando com outras professoras, tal. E às vezes o professor em si, às vezes ele tem medo, às vezes, de entrar nesse assunto, porque ele sabe que ele vai descobrir que ele tem alguma coisa para melhorar, que ele tem alguma coisa que ele está fazendo errado. Não, é sério. Eu me preocupo com isso também. Eu não concordo. Mas a gente está aqui para isso, para poder evoluir, para poder aprender. E eu faço questão, às vezes, até de, se eu soltar uma besteira aqui, de repente ela entrar com um contexto diferente. Por quê? Porque, graças a ela, também evolui a minha dança pessoal, a minha dança profissional. Né? Então, gente, é um assunto legal. Mas vamos lá, então, né? Voltando para o nosso... Que provocação é essa aí que tu quer fazer, mulher? O D. Moreira, ele falou assim, é importante a gente... Hã? Ele não falou agora, ele falou na outra live, então tentando lembrar mais ou menos o que ele escreveu. Foi no sentido... Eu queria que ele ouvisse a sua... Ah, ele já entrou. Ele tá aqui, ele entrou já. Ele já entrou. Então beleza. Manda pau aí, faz essa provocação que eu quero ver. Ele falou assim, é importante a gente começar aprendendo os passinhos, para depois a gente conseguir abrir a atenção, abrir os ouvidos para escutar a música ou para ter atenção ao seu par. E eu concordo em partes com isso. Por quê? Eu concordo em partes porque depende de onde a gente inicia o nosso processo. Muitas vezes o aluno, ele chega em sala, claro, querendo aprender o passo. Então, o professor, para que ele consiga manter esse aluno em sala, para ele consiga conquistar esse aluno, ele vai justamente numa coisa mais objetiva, que é aprender um passo. Então acaba sendo um modelo de aula mais fácil para fixar o aluno e acabou então sendo mais popular, mas porque a gente também usa isso como recurso para manter o aluno ali, dando uma resposta muito rápida a um desejo que ele tem, que é de entrar para dançar. Então, sendo assim, o aluno que chega no primeiro dia de aula para dançar forró, ele sai do primeiro dia de aula fazendo 2 para lá, 2 para cá. Porque aprender a fazer o 2 para lá, 2 para cá, acreditem, é o mais fácil da dança. Fazer um passo de dança, né? Fazer um giro, uma coisa, é o mais fácil. O mais difícil é você construir uma musicalidade e um corporal. Você concorda comigo? Não, perfeitamente. Agora, se né, numa situação hipotética e maravilhosa, o aluno não chegasse com tanta pressa e a gente não tivesse tanto essa emergência para fixar o aluno em sala, provavelmente não seria o 2 para lá, 2 para cá que eu começaria a dar na aula. Ah, com certeza, nem eu, jamais. Eu começaria sentindo a música, vamos dançar, nos movendo pelo espaço a partir dessa perspectiva que a música está nos dando. Quais são as nuances que ela está dando? Olhe para o seu par, reconheça a pessoa com quem você está dançando. Então, uma outra abordagem,
provavelmente promoveria antes de você fazer o passinho, provavelmente promoveria uma musicalidade melhor, uma relação melhor com o seu pai. Então eu acho que a emergência da gente, esse foco, né, no começo, a gente tem que fazer o passinho para daí então começar a ter o ouvido aberto para escutar a música e a atenção para o seu pai, está muito relacionado com o modelo de aula. Né? E se a gente mudasse o modelo de aula, a gente também mudaria o caminho do processo de aprendizagem. Tá vendo aí, galera? É um desafio, né? É um desafio gigante. Eu sinto também, eu tenho essa vontade, esse ansejo, sabe, de fazer isso acontecer. Até... Cara, maravilhoso. Demoreira, maravilhoso. Enquanto a sociedade valoriza mais o externo, isso reflete no salão de dança. Peraí. Concordo. Aqui, Então a maioria das pessoas ainda entram na dança muito inseguras. Certo. Aí ele continuou aqui, né? É que eu aperto aqui, aí sai da... Daí a necessidade de começar ensinando os passos por muito tempo. Com certeza. Com certeza. Eu até Demoreira, é o seguinte, cara. Eu tô correndo esse risco já esse ano de 2020. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar diferente com o forró. Eu sempre procuro, por exemplo, o forró é meu carro-chefe. Danço kizomba, né? Fiz até uma live de kizomba ontem, uma aula para um canal aí que é o Live Kiss BR. Ai, que chique. Enfim. Mas o forró é meu carro-chefe. Sempre foi e sempre vai ser. Mas eu sempre me preocupo em me reinventar, em trazer algo diferente. Então eu já comecei a colocar para os meus alunos logo de cara. Eles aprenderam a fazer 2 para lá, 2 para cá. Não estão nem fazendo giro ainda, eu já estou falando sobre música para eles. Eu já começo falando sobre música. A Carol falou exatamente isso aqui, ó. Ela falou que lá no forró ela começa falando também de pulsos e de ritmo no forró. Sim, mas aí, galera, até uma dica para os professores aí. Eu não vejo a necessidade de você falar assim, ó, isso é o pulso. Eu já assisti aula de professores excepcionais, mas a aula fica extremamente cansativa. A gente sabe que o aluno, ele quer movimento, ele quer estar na aula se mexendo. Por isso que a gente se apega muito ao passo de dança. Então a gente tem que introduzir de uma forma às vezes mais sutil, porque às vezes para o aluno, que é um aluno que não pensa em se profissionalizar, um aluno que quer ir para o baile, e ter uma dança que a gente chama assim de uma dança gostosa, dançar no ritmo, sentir mais a música, ter musicalidade, né? Saber brincar com os passos que ele aprendeu, mudar a sequência, sempre estar se reconstruindo. Não precisa usar termos técnicos, porque quando a gente aborda os termos muito e começa a bater como se fosse uma aula de música, o aluno se desvincula. Então aí a gente acaba tendo essa decepção e a gente se perde um pouquinho nisso. Eu acho que o nosso desafio enquanto professores de dança é também fazer uma tradução de conceitos e ideias da música através do corpo. A Carol disse assim, que lá no Forró, que é uma escola de forró lá de BH, muito, muito bacana, eles trabalham a musicalidade lado a lado com os movimentos e com a figura. Então, assim, uma coisa que eu aprendi sendo professora de escola do ensino fundamental, que os meus, assim, eu espero não ser mal interpretada com o que eu vou dizer, mas o ensino da aula de dança para adultos não difere tanto para crianças. Então, quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu percebi a necessidade de repetir constantemente as informações, mesmo que de formas diferentes, né? E sempre começar de maneiras muito sutis, introduzindo de maneira bem simplória, e aos poucos ir complexificando as informações e ganhando mais volume, né? Mas sempre recordando, trazendo alguns dos exercícios propostos, mesmo que simples, e adicionando níveis de dificuldade. Então essa é uma prática que eu percebi na escola, e que na escola enquanto ensino formal, na escola mesmo, quando eu dava aula de geografia, acreditem ou não, eu sou geógrafa, coisas da vida, e que eu levo isso para as aulas de dança. Então
E começando com coisas mais simples, mas mesmo que simples, sempre falar sobre, né? Não esperar chegar num... Ah, eu vou falar sobre isso num determinado nível, eu só falo sobre musicalidade no avançado. Não, porque aí o processo de aprendizagem do aluno já fica capengas. E aí, pior, né? Ele não é um aluno tão aberto ao novo e aquele tipo de informação quanto você gostaria que fosse para que você pudesse desenvolver certas atividades, né? É isso, gente. Eu adoro essa colocação da Carol, foi perfeita. Eu tento fazer isso também sempre, em todas as minhas aulas. É claro que o aluno paga por um produto. E o produto, o primeiro produto que ele vai comprar é o passo de dança. Mas a gente tem que mostrar para ele que aquele passo que ele está querendo comprar, ele viu alguém fazendo. Essa pessoa que ele viu fazendo, de repente, era a Carol que estava fazendo uma apresentação, dançando. Só que ela fez aquele passo que ele quer aprender com toda uma construção corporal e mental, né, toda essa viagem que a gente está falando aqui de técnicas, enfim. E aí ele fala assim, poxa, ele vai tentar fazer o movimento, ele vai ver que não vai ficar legal, que não fica nem perto do que ela fez, ele vai começar a se frustrar, falar, ah, não, isso aí não é para mim. Então, se a gente colocar para ele que tudo isso é uma maturidade, né, que você tem que realmente trazer consigo esse entendimento da música, tem que procurar mais entendimento do corpo, às vezes tem que ter esse estudo mais aprofundado. Tudo está conectado, né? Música, corpo, afinal a dança é isso, é essa junção. Quando a gente consegue fazer essa conexão aí de que o corpo na dança é muito importante. Até fiz uma live aqui com o Jimmy de Oliveira, lá do Rio, lá, o paizão, né, do samba funkeado, a gente falando sobre o corpo. Ele colocou assim, ó, uma dança sem o corpo é igual comida sem tempero. Então você imagina se comer um arroz que está sem sal. Uma dança sem o corpo nem existe. Né? A gente fica muito preso à execução de movimentos. Então, essa nova geração de alunos que está vindo agora, eu vejo eles muito mais felizes em menos tempo dentro das aulas, porque eles conseguem perceber que, às vezes, com poucos movimentos, poucos giros, eles conseguem desenvolver outras habilidades para, de repente, pegar uma introdução musical, para poder brincar no refrão da música. Eles entendem a importância, às vezes, do encerramento da música. Eles não sabem nem o que é frase musical, contar de 1 a 8, mas ele entende que a música tem, por exemplo... Tem as percepções. Tem começo, tem uns 3 blocos diferentes, tem o começo, meio e fim, tem a parte que é cantada. Ele fala, poxa, eu não percebi isso. Né? O aluno começa a ser o corpo dele se manifesta diferente a partir desses sentidos aí. E eu sinto que a mulher, voltando a essa questão da mulher, a mulher tendo também essa responsabilidade também, tanto quanto o cavalheiro, né, de trazer essa percepção e não ficar esperando dele, é muito mais gostoso. Porque eu, por exemplo, eu brinco assim às vezes no baile. Eu pego às vezes uma parte da música, que às vezes a música tem aquelas partes mais gostosas, os refrões, sempre repete, né? Então, às vezes, encaixa lá de ter uma música lá que tem um refrão bacana, eu faço uma brincadeira. Na próxima vez que a música está chegando naquele momento de novo, vai repetir, às vezes eu paro e olho para ela. Quando ela faz qualquer movimento ali, eu falo, caraca, começamos a brincar, começamos a se desenvolver. E aí a coisa vai evoluindo, porque ela vai ficando cada vez mais segura. Então, cavalheiros, abram espaço, aceitem novas possibilidades, brinca com isso aí. Eu dancei um Zouk com a Mayara, lá de Sorocaba. Ela fez umas aulas suas também. E ela adora essa questão da dança compartilhada, ela adora. E eu dancei um Zouk com ela. Eu estava num congresso de forró, dançando forró o dia todo, lá em São Paulo. O baile era só de forró, aí teve uma cortina de Zouk. Quando tocou o primeiro Zouk, ela veio dançar com quem? Me tirou para dançar. Eu falei, caraca, nem lembro mais como é que dança Zouk, só dançando forró. Eu amo dançar com ela. Aí eu amo dançar com ela, é muito gostoso. Então, aí a gente começou a dançar e aí tinha horas que eu mostrava para ela assim que realmente eu falava, e agora, o que eu faço? Ela fazia alguma coisa. Aí eu ia na dela, aí eu saía,
era uma troca, porque ela me colocava no movimento e eu tinha que sair dele. De repente eu colocava ela em outro movimento e ela tinha que sair. E a gente conseguiu fazer uma dança muito, muito bacana, muito gostosa. Em nenhum momento eu senti assim que ela estava me conduzindo, que ela estava me levando. Mas ela estava. Estava, assim, mas eu digo assim, não igual os meninos colocam assim, eu digo, invadindo o meu espaço, que ela mandando na dança. Eu não senti isso em momento nenhum. Não sei se porque já estou mais aberto a isso, mas Com certeza. galera, abram Abram nossa o coração. abram o Tem coração. uma frase aqui muito bonita que o Rubem... nós temos presença internacional aqui nesta live, tá? O Rubem, que é um professor maravilhoso de Buenos Aires, um professor de tango, foi meu professor de tango, inclusive. Ele escreveu assim: eu aprendi que dançar é fazer visível a música. Show! E ele escreveu em português, parabéns, Rubens. Então, assim, os movimentos, fazer com os movimentos simples e básicos, né? Deixar a música visível através do movimento. Bem lindo isso, né? Show! E até aproveitando esse gancho do Rubens. Jocélia, beijo. Arthur, beijo. Queria mandar um beijo para essas pessoas maravilhosas. Não, tem que mandar, vai mandando aí. E aí, galera, aí que eu vejo como é gostoso, às vezes, a simplicidade na dança. Porque, às vezes, a gente não consegue ter essa viagem, fazer a música visível no nosso corpo com movimentos muito, muito complexos. Acredito que, às vezes, com movimentos muito mais simples, como Sim. o fato do abraço, de uma caminhada dentro da dança, a gente faz a música mais visível. Um olhar, uma respiração. E mais complexa também, mais complexa, não no sentido negativo, né? Eu sempre digo para os meus alunos: complexifiquem a sua dança. Tragam mais camadas à sua dança. Então, quando nessa camada você tem duas pessoas produzindo conjuntamente uma leitura musical com mais nuances, com mais elementos sendo capturados, essa dança vai ganhar um nível de complexidade muito maior. Mais uma vez, complexidade não é difícil, complexidade é densidade, é quando você vai mais a fundo na leitura, na compreensão de movimento, de música, de espaço, de fluência. Isso é a complexidade. A gente quer buscar a complexidade, porque a complexidade significa o quê? Significa trabalho sobre essa dança. Significa que você tem muitos trabalhos acumulados ali. Então são duas pessoas trabalhando. Então por que não a gente construir os dois a partir das leituras, das nuances de duas pessoas? Olha o enriquecimento que essa dança pode ganhar. Olha a complexidade de camadas que essa dança pode ganhar. Show! Até colocando aí, ó, a gente já falou sobre isso, né? Mas o De Moreira falou assim: a triste realidade é que as pessoas que vão buscar essa desconstrução da dança são pessoas que já estão mais seguras de sua dança, seguras de si. Vou colocar aqui, depois a Carol fala. Eu não chamaria de desconstrução, porque se o aluno está entrando para a escola de dança, se o aluno está entrando para o universo da dança através de você, profissional da dança, e aí você já coloca para ele essa preocupação, não só com o movimento, mas com o corpo, com a música, seria uma construção e não uma desconstrução. Desconstrução é para quem está no modelo antigo e tem que se atualizar, e aí tem que gritar: eu preciso mudar porque eu não consigo mais dançar com a galera no baile, eu estou vendo que a minha dança está defasada. Aí seria uma desconstrução, porque ele, de repente, por algum motivo, de repente parou de dançar, está voltando agora. Mas a nova escola que a Carol propõe, né, que eu gosto dessa proposta e adoro, é realmente isso, seria uma construção. Não é isso, Carolzinha, mais ou menos? Não, eu concordo plenamente, e eu acho que, na verdade, o Moreira, ele colocou, talvez pensando realmente nas pessoas que já estavam há um tempo na dança, né? Sim, e sim. aí, talvez, aqueles que vão buscar uma desconstrução é aqueles que estão mais seguros de si. Mas, eu não sei, eu tenho um pouco de cuidado com essa relação do seguro de si. Eu acho que, às vezes, as pessoas mais tradicionalistas
são aquelas que se sentem talvez mais seguras de si, porque elas acham que elas estão com a razão e por isso elas não querem aprender algo diferente. Enfim, é uma leitura um pouco complexa, mas eu entendi que ele falou, só acho que essa busca da desconstrução, ela está menos relacionada ao quanto que a pessoa quer se mudar. Eu acho que algumas pessoas, tipo o Marcos falou, essa é uma coisa que estava me incomodando e eu vi que eu precisei mudar. Mas eu acho que a maioria das pessoas vão acabar mudando porque simplesmente a água bateu na bunda. Sabe? E porque não dá mais, e porque tá gritando na vida dela, tá gritando na orelha dela e simplesmente não dá mais para lidar com as coisas desse formato e a água vai bater na bunda e ela vai precisar nadar de outra forma. E até quando eu tô no Zouk, por exemplo, eu fui no baile de Zouk, acho que uns 2 meses antes da quarentena, fui num baile lá em Campinas. E aí foi bem marcante, assim, porque fazia tempo que eu não ia pra Campinas no baile de Zouk. Nem me chamou. E aí, eu tô te devendo um baile. Não, próximo me chama. Não é um baile, eu tô devendo um baile pra essa mulher, gente. Essa mulher é sensacional. O que acontece? Aí eu tava DJ Kaká, acho que era Kaká, não era Kaká. Enfim, daqui a pouco eu lembro. É uma DJ de São Paulo, bem famosa, que faz as raves lá. Mística? A Mística, isso. E aí ela tava rolando uns sets de Kizomba lá. E aí tava as meninas da Kizomba, e eu tava muito enfiado nesse universo da Kizomba, né? Aí eu fiquei ali dançando Kizomba o tempo todo. O tempo todo. Dançando Kizomba. E aí depois eu comecei a dançar alguns Zouks, que tava tocando mais lento. Aí as meninas começaram a me tirar pra dançar. Me convidar pra dançar, que não tinham tantos cavaleiros assim. E as músicas começaram a ficar mais rápidas, mais rápidas. Eu passei um apuro, até por isso que eu fujo de música rápida, né? Porque eu me empolguei também dançando, mas foi um dia que eu me diverti porque eu errei tanto dançando. Errei tanto. Porque eu ia conduzir para um lado, a dama ia para o outro. Eu tinha que me virar, porque as damas agora, elas estão mais... Eu sinto isso, que essa nova geração, principalmente os mais jovens, as mulheres estão muito ligadas nessa questão do improviso, da brincadeira, de também propor um movimento para o cavalheiro. Ela percebe a música e o cavalheiro às vezes não foi não conseguiu perceber a música da forma que ela percebeu, ela se joga e você tem que estar ali. Foi muito bacana. Então eu sei o quanto talvez é difícil para a galera que está tentando essa desconstrução, né? Essa galera que está bem. Não é fácil. Mas é muito bom. Se permitam, que vai ser legal. Tem mais comentário aí? Pergunta? Sim, o Rubem, ele tá falando do contexto de tango. É muito interessante porque o Rubem, ele dá aulas de tango tradicional e alguns dos bailes que ele frequenta na Argentina são bailes bem tradicionais, muitas vezes em que a mulher fica de um lado, o homem fica de outro, e tem o cabeceio para o convite para dançar. Enfim, são bailes bem tradicionais. E aí ele fala do quanto que essas pessoas muitas vezes têm medo de sair da sua zona de conforto, né? Porque é muito difícil você ter que reaprender alguma coisa que você já gastou tanta energia e tempo para aprender de uma determinada forma. Então você luta para aquilo se manter daquele jeito, porque afinal de contas demanda muito menos tempo e energia e mente da sua parte que já aprendeu naquele formato antigo. Então eu sinto que essas pessoas tradicionais, muitas vezes mais velhas, batalham muito para a manutenção do status quo e ainda ouvi isso recentemente em lives de profissionais bem tradicionais, bem antigos, Sim. Justificando isso justamente pela idade, né? Então, não, é assim, você tem que respeitar isso porque eu sou mais velho, né? Eu sou um pouquinho contra esse pensamento, Apels. Eu sou um também. pouquinho mais velho aí do que a galera, que nem esse baile de Zouk que eu estava lá, né? Não, eram pessoas bem mais velhas, tipo 60, 70 anos que eu tava vendo, tá? Ah, sim, sim. Mas assim, nós não somos eternos alunos? Não estamos sempre evoluindo, tentando mudar alguma coisa? Eu acho que a partir do momento que você fala assim, não dá para mudar mais, é assim que eu vou fazer, você se limitou, parou no tempo, deixou de ser um aluno. E agora a verdade é a sua verdade. Perfeito. Então eu acredito muito nisso. Eu busco essa evolução constante, direta ou indiretamente. Às vezes só através de um bate-papo, assim, ó. Eu gosto muito desses bate-papos porque
E aí eu gostaria muito de, por exemplo, estar fazendo esse bate-papo hoje e amanhã ter que dar aula. Eu adoro, Já ia porque mudar a sua aula. porque alguma coisa já ia acontecer assim, ó, no estralar de dedos. Eu já ia chegar na minha aula colocando a música, pedindo alguma coisa diferente, sabe? A cabeça começa a funcionar. Pena que amanhã eu não vou conseguir fazer isso aí. Mas a gente já fica, a gente tem que plantar essa semente, né? Dia a dia. E aí, que mais que a gente tem aí? A Jocélia, maravilhosa. Jocélia está desenvolvendo o mestrado dela sobre dança de salão lá na Federal da Bahia, também maravilhosa, pesquisadora do movimento, da pedagogia da dança. E aí ela fala que é importante, né, a gente buscar estudar sempre. E aí numa outra live que ela assistiu, eu disse que o estudar a dança, porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo a gente tem que estudar a dança. E estudar a dança significa para essa pessoa aprender um passo, ou ensinar um passo, ou melhorar um passo. Só que não é só de movimento que vive a dança, né? Nós, enquanto professores, a gente também precisa pensar nos modelos de ensino, né? Na questão pedagógica, porque a gente tem que entender qual é a nossa posição, que é super importante a gente refletir, que é enquanto profissionais formadores de opinião, formadores de pessoas. Né? Então nós, enquanto professores, temos que estar o tempo inteiro repensando como que é a minha aula. A minha aula, ela viabiliza relações igualitárias entre homens e mulheres? Sim. As palavras que eu uso também incentivam isso. E as músicas? Já pararam para pensar nas músicas? Né? Qual é que as letras das músicas que você usa em sala diz? Ela incentiva a desigualdade, ela incentiva a violência contra a mulher. Quando dou aula de sertanejo, eu nunca coloco músicas do tipo vou dar bebida para ela, para pegar ela, esse tipo de coisa, que incentiva a violência contra a mulher, Sim, né? sim, sim. Acredito muito Então, nisso também. Ainda bem que eu quase não trabalho com esses estilos musicais que às vezes difícil, bem difícil mesmo. Eu tenho que dar uma aula particular e trabalhar em cima de um estilo assim. Mas eu evito bastante. E galera, até a hora que a Carol estava falando, é que me fugiu aqui o ponto em questão. Mas essa questão de mudar essa estrutura da aula, né? Acho que uma coisa que eu venho aplicando também é o diálogo dentro da aula, o feedback. Às vezes eu pergunto assim, para as meninas, eu comecei nos últimos tempos, numa turma que eu tenho de forró, aqui em Dayatuba, aí os meninos estavam lá, dançando, tal, e aí galera, conseguimos fazer? Tal, todo mundo legal. Na outra aula eu fiz diferente, eu cheguei lá, dançaram, fizeram movimento, falamos sobre música, enfim. Aí de repente eu falei assim, ó, e aí meninas, como nós estamos nos saindo? Como que tá aí para vocês? Está confortável a dança? Está conseguindo construir algo legal? De repente a gente está errado e vocês estão ajudando a gente a melhorar. Como é que tá esse diálogo aí? Aí foi um baque, assim, porque as meninas falaram assim, vixe, agora? Vou ter que entregar os caras. Mas aos poucos, delicadamente, eu fui abrindo para elas. E aí foi onde começou a gerar essa brincadeira, né? Porque as meninas começaram a ficar mais confiantes, às vezes falar, olha, os meninos estão fazendo com força, os meninos estão ele quer que a gente vá para cá, mas tá dando a intenção para lá. Então, esse feedback, só de a gente bater esse papo, eu já vejo a diferença total. Então, imagina se a gente conseguir fazer uma turma se desenvolver o suficiente para que a dama consiga desenvolver essas habilidades aí para poder estar também sugerindo um passo diferente, um movimento diferente, uma direção diferente. Eu fico temos uma muito, pergunta muito... aqui, ó. Bora lá, bora lá. A Tati fez uma pergunta bem interessante. Na opinião de vocês, como o aluno pode desenvolver essa questão da musicalidade, do improviso, se a escola de dança nem sempre consegue trabalhar essas questões? Tati, então aqui eu posso tentar dividir a minha resposta em duas. A primeira é, o que a escola pode fazer para conseguir isso? Duas, se a escola não conseguiu fazer isso, o que o aluno pode fazer por si só, né?
E aí eu acho que o Marcos pode tentar responder comigo. Bom, primeira coisa, eu acho que a escola deve realizar esse trabalho com musicalidade e improviso. Se ela não consegue, é porque o modelo pedagógico dela é ruim. Ó, o Vitinho entrou também. Então, procurem uma escola que prime pelo estudo da música, que traga instrumentos para a sala de aula, que valorize o improviso desde as primeiras aulas. Não optem por uma escola. Não optem por uma escola em que o modelo de aula espera que você chegue no nível X para trazer o improviso ou no nível Y para trazer a musicalidade. O estudo da musicalidade pode ser muito simples. O estudo da musicalidade é realizado com bebês de 6 meses de idade. Tem aulas de música para bebês de 6 meses. Então é impossível a gente não conseguir desenvolver técnicas de musicalidade dentro de uma sala de aula de dança de salão com pessoas adultas. Como o próprio Marcos disse, tentem trazer exercícios, por exemplo, para trabalhar as pisadas num pulso, né? Vocês podem, só uma transferência de peso, e você pode gerar brincadeiras de interação com os seus alunos, só para marcar o tempo. Isso no primeiro dia de aula, por exemplo, usando todo o espaço, tirando a atenção do espelho, não fazendo isso, não fazer com que eles façam de frente para o espelho, para eles tirarem o julgamento. E nisso, num trabalho tão simples como deslocar pelo espaço dentro da sala, pisando em tempo e interagindo com os outros colegas, criando um vínculo no olhar com o colega. Só com uma atividade simples como essa, na primeira aula, você já está trabalhando musicalidade e improviso, né? Estimule sempre os alunos a dançarem sozinhos na sala. Na minha aula, por exemplo, os meus alunos sabem que a primeira música é um improviso livre, em que eles têm que seguir a música e usar os braços e viajar na batatinha, por exemplo. Eu consegui fazer isso no primeiro dia de aula, eles super se jogando. Claro que não, né? Primeiro dia de aula a gente só vai andar pisando em tempo. E aos poucos você vai complexificando esses exercícios, né? E propondo improvisação e propondo musicalidade. Dentre outros tantos exercícios que vocês poderiam trazer. Agora, enquanto aluno, né? Seu professor nunca fez nada de trabalho de musicalidade nem de improviso. Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é escutar música, né? Escutar música e conhecer os instrumentos daquele determinado ritmo que você está dançando. Então, se é forró, conheça a zabumba, né? Tente escutar a zabumba, vá num show de forró e observe como que o cara toca a zabumba, observa como que é o som da sanfona, observa como que é o som do triângulo. E tenta, ou em casa, ou se você tiver coragem no baile mesmo, fazer algum movimento que você acha que interprete cada um desses instrumentos, né? Nisso você já está trabalhando tanto o improviso quanto a musicalidade. Se você estiver se sentindo insegura de fazer isso numa festa, faça isso em casa. Bota a música lá e tenta improvisar movimentos que para você leiam, ora a sanfona, ora o triângulo, ora a zabumba, e depois tenta transitar por tudo isso numa música só. Isso é uma das possibilidades de exercício que vocês poderiam fazer para trabalhar sozinhos, né? O que você acha, Marcos? Então, vamos colocar assim que de repente, né, a Tati aqui de Indaiatuba. Mas pare e pensa, eu também sou de Indaiatuba, a Carol é de Campinas. De repente a gente olhou para o lado em um determinado momento da nossa dança e viu que estava faltando alguma coisa. A gente não, em nenhum momento a gente deixou de desmerecer as escolas de dança de salão da nossa cidade, ou deixamos de fazer aula lá, ou de confraternizar e continuar, né, nessa escola. Mas a gente começou a buscar essas possibilidades. Então, às vezes, o professor
ele olha para o aluno, né, e mesmo que ele não pratique isso aí, que a maioria das escolas realmente não pratica, é difícil mesmo a gente trabalhar isso aí, até as atividades rítmicas aí eu preciso fazer mais, tem uma turma de iniciantes lá, eu vou começar já a trabalhar isso aí com eles, tinha até me esquecido disso aí. O que acontece? A gente começou a procurar isso fora em eventos, em congressos. Às vezes você não trabalhar só em cima de um estilo de dança também vai te ajudar muito. Eu falo para a galera assim que a minha construção corporal vem de toda uma vivência que eu tive em cima do hip hop, em cima do jazz, um pouquinho de balé. Aí fui para dança em salão, dança salão, forró, samba, bolero, zouk, né? E a gente vai fazendo essa. Então, quanto mais o seu corpo viver, mais ele experimentar, mais fácil você também ter essa interpretação musical. Se você pensar só no movimento do forró em si, você vai ficar sempre numa eterna reprodução, procurando o movimento que a professora Carol fez quando dançou forró, que a professora Natália fez quando dançou forró. A gente vai ficar sempre copiando, porque o nosso corpo às vezes não tem esse histórico. Então, o que eu acho bacana, não sei se a Carol também concorda com isso, mas é que se você gosta de dança, então aprenda vários estilos de dança. Uma aula, por exemplo, entrei numa aula de uma academia que era aula de expressão corporal. Eu gosto muito desse trabalho com um grupo de dança, sabe? Com grupo de estudos, porque às vezes em grupo de estudos, o que eu mais gosto de fazer é isso, fazer esse trabalho musical, rítmico, expressão corporal. Adoro fazer isso aí, trazer outros elementos. E às vezes numa aula, de repente, na escola, o professor está lá todo dia dando aula, já está habituado naquilo. Ele acaba deixando de fazer aquilo. Às vezes é até mais fácil para eu hoje pensar em fazer isso, porque eu não tenho uma escola hoje. Aí tenho poucas turmas, né? Dou aula também em personal trainer, tênis, enfim. Me divido em outras áreas também, mas nunca deixarei, né? Eu sou a dança em pessoa. Então a gente está ali sempre, mas eu não estou todos os dias. Então eu tenho mais tempo às vezes para poder pensar. E a galera às vezes já está habituada, está num cotidiano, numa rotina. Ele não consegue mudar isso aí. Ou às vezes ele não vê a necessidade de mudar mesmo. Então eu acredito que essa busca também de você frequentar bailes diferentes, né, conhecer pessoas diferentes, professores diferentes. Mas eu não tenho condições de fazer aula em outra cidade. Não. Vai nesses encontros, nesses congressos. Por exemplo, a Carol mesmo, eu vi ela no congresso CDZ, dando uma aula, e a galera tá fazendo exatamente isso na aula dela. Todo mundo lá, viajando, escutando a música, buscando uma outra percepção corporal de si. Então eu acho que aquele termo que até o De Moraes lá ele usou, né? Que é seguro de si, é você estar seguro que você pode mais. Eu usaria esse termo assim. Seguro que você, opa, meu corpo tá aí. Eu consigo, é só se abrir um pouquinho mais. Eu vou chegar lá. Então acho que a gente tem que às vezes quebrar um pouquinho a rotina, né, cara? A gente fica muito preso em fazer aula na escola e ir no baile da escola. E a gente não se abre, às vezes, para ir num baile diferente, numa cidade diferente, com pessoas diferentes, a dançar estilos diferentes. Sim. Eu gosto muito dessa questão de a gente trazer um pouquinho de outras danças para a dança que você mais gosta. Mas não o passo em si, mas é aquela vivência. O teu corpo vai trazer algo diferente. Um movimento, às vezes, mais forte, às vezes mais relaxado, mais alongado, às vezes mais contraído. Gosto muito disso, gosto muito. Muito bem. Tem mais questões aí? Acho que não. Não chegou mais nenhuma outra questão aqui. Você queria perguntar mais alguma coisa? Sobre o papel da mulher? Colocar mais alguma coisa? Por exemplo, que nem você, Tati, pegar esse gancho aí dessa sua fala. Às vezes o professor desenvolve muito isso aí. De repente, é igual a Carol falou. Então, não se regrar, ficar só em uma escola, se abrir, fazer aula com outros professores, buscar essa identidade aí. Esse professor trabalha mais isso. Então, tentar aprender o máximo que você puder com ele.
E o que eu sempre falo para as meninas, até eu vou colocar aí, ó, meu desafio para 2020 é fazer uma vez por mês aqui em Dayatuba um workshop, um encontro, um encontro, vou colocar assim como um encontro, onde eu quero dar uma aula e eu quero a Carol junto. Acho Para super digno. a gente Acho poder assim, muito pra gente digno. poder trabalhar assim, ó, forró, zouk, samba. Vamos colocar assim, forró e zouk, por exemplo. Forró e zouk. Vamos simplificar. Só que a gente trazer para essa aula de forró e zouk, eu coloco um Elementos da elemento. condução compartilhada. Exato, eu vou colocar um elemento X em questão e eu não vou, olha, e, galera, eu quero realmente, eu vou até tentar fazer algo assim, ó. Coloca um elemento X e a Carol vai trazer essa nova visão. Como que a gente poderia fazer? Como a gente transformar ele? Porque aí vai ter uma troca. Vai ter uma troca. E quem vai ganhar com isso aí? Todos Todo nós. mundo. Ai, gente, eu já tô Principalmente. querendo fazer isso daí. Já tô Vamos fazer pirando aqui isso na aí, cara? batatinha. Vamos Você não tá fazer? entendendo. Vamos fazer. Eu vou colocar A isso como gente desafio super mesmo. podia fazer um intensivo. Sim, sim, a gente colocar aí um intensivão e aí colocar essas possibilidades, porque assim, ó, igual a Tati, eu vejo que aqui em Dayatuba tem muitas damas se preocupando com isso. Muitas, muitas, muitas. E, gente, não é desmerecendo outros profissionais ou outras profissionais, mas a Carol tá aqui pertinho, aqui em Campinas, aqui do lado, e essa mulher tem uma bagagem sensacional, então acho que a gente tem que aproveitar. A gente não precisa ir lá para o Rio de Janeiro fazer aula com fulano de tal, ir lá para São Paulo, às vezes está aqui do lado, está pertinho. Então acho que é muito sensacional esse nosso bate-papo aí, É. para a gente A começar a Tati fez uma desenvolver. pergunta que eu acho muito interessante, gostaria de falar a respeito. Ela fala assim: Carol, vejo muitos homens dançando no papel de conduzidos e acho isso maravilhoso. Fale um pouquinho sobre isso, por favor. Legal. Então, Tati, eu acho que já é uma coisa maravilhosa, também concordo com você, adoro ver homens sendo conduzidos, mulheres sendo condutoras. Mas acho também importante frisar que isso não significa condução compartilhada, tá? Exato. A inversão de papéis não significa condução compartilhada. A condução compartilhada é o ato de eu não ser nem condutora especificamente, nem conduzida especificamente, mas que eu possa o tempo inteiro estar conduzindo e sendo conduzida, né? E que a gente não necessariamente precisa ter claro, precisa estar tão visível quem está conduzindo naquele momento. Não, o ideal é que, na verdade, a gente, mesmo quem está dançando, se perca nisso. O momento em que a gente já não sabe mais quem está conduzindo, quem está sendo conduzido, isso vai acontecendo como uma consequência de fluxo, é aí que a gente vai encontrar a condução compartilhada. Então, eu acho que é importante que a gente possa, eu nas minhas aulas de condução compartilhada, passo pelo processo da gente aprender a ser condutor e a ser conduzido, isso é necessário, né? Então, dá essas duas bases para que a gente chegue num meio termo, né? Que a gente possa ter essas duas linguagens no nosso corpo. Mas o simples fato de eu estar conduzindo, por exemplo, não me faz estar fazendo condução compartilhada. Mas é sim um ganho, com certeza, porque eu amplio os repertórios motores, eu amplio os meus repertórios técnicos, eu amplio os meus conhecimentos de passos para conseguir ser uma bailarina mais completa, independente se estou dançando numa perspectiva tradicional, invertida ou condução compartilhada. Sensacional. É por isso que eu tive essa. Eu sou um cara movido a isso, né? Mas eu tenho essa intuição, eu tenho que fazer isso. Então eu quero realmente fazer isso aí. Por isso que eu coloquei como meu desafio, né? Porque eu vou ter que encaixar aqui e fazer isso acontecer. Porque, por exemplo, eu vejo assim hoje o Zouk como um estilo que é, é muito fácil, de certa forma, a gente encaixar isso. Não, não que não seja tão fácil assim no forró. Eu vejo essa possibilidade. Mas por que não trazer uma pessoa que traga essa visão diferente? Né? Eu quero realmente isso aí. E aí, cara, aproveitando aqui, ó, eu queria só pedir para você algumas dicas aí. Nós temos ali, eu até coloquei assim, né? O papel da dama em uma parceria de sucesso. Mas esse papel da dama numa parceria de sucesso,
eu coloquei assim, como não uma parceria de sucesso de longos anos. Estou ali no baile e aí sou um cavalheiro um pouco mais tradicional, de repente, não estou tão acostumado assim com essa modernidade. Como que a dama pode fazer, a dama que já enxergou isso, né? E aí eu estou dançando ali. É o Marcos, sim, não é o Marcos professor, não. É o Marcos aluno, está ali no baile. Como que a dama pode começar? Que ferramentas que ela pode usar durante a dança para que, de repente, a gente comece a criar esse diálogo? Existe, assim, algumas pequenas ferramentas mais palpáveis, mais fáceis, só para deixar aquele gostinho de quero mais, tá? No Tá, nosso curso aí. existe Mas, sim. Tá, quer falar mais alguma coisa? não, só isso mesmo, porque quando eu falo parceria de sucesso, é que, de repente, foi uma É, parceria que durou 3 minutos e meio. é no dançar, tá? Vamos Tá, dançar. Não nada mais tá. técnico. Por exemplo, assim, como que a dama, que ela já tem, que nem a Tati, por exemplo, ela vai ficar de Como que ela repente. pode começar a tentar compartilhar no baile que ela for nesse final de semana? Aliás, Isso, ela depois que tá lá terminar a dançando com o quarentena. Marcos, mas o Marcos não sabe desse papo aí, ele tá lá. Como Tá, que ela pode começar a introduzir essa proposta diferente? Existe, assim, perfeito. alguma intenção corporal, alguma apresentação, não assim verbal, mas alguma coisa que ela possa estar introduzindo na dança, no corpo dela, para induzir o cavalheiro a essa nova proposta, né? Tem. Deixa eu coloca uma dica aí que eu quero, sabe? Vamos Tem. dar para eles em doses homeopáticas. Tá, antes de dar a dica em si, que eu vou dar dicas objetivas, eu quero só fazer um paralelo, tá? Legal, Eu quero legal. dizer, imagina você, Marcos, vai Sim. naquela festa de casamento da sua família, e aí você pega e tira uma tia para dançar, tá? Essa tia nunca Legal. fez aula de dança. Você vai conseguir dançar um forrozinho com ela? Ela nunca fez aula de dança? É. Ah, eu vou me virar, eu vou. Vai sair um Vou. dois pra lá, dois pra cá, não vai? Vai Com sair um certeza. girinho, uma molinha, vai, não vai? Pode até não sair girinho, não, mas que nós vai dançar forró, né, vai? Fazer Beleza. um dois por Vai dois. sair um elevador? Não. Não vai, Não. né? Vai sair, talvez não saia nem tipo um oito, ponte, Não, labirinto. não, não. Não vai, né? Então é isso Jamais. que eu quero, antes de mais nada, falar. Então, as mulheres que começarem, que têm a bagagem da condução compartilhada, quando elas vão dançar com um homem que não tem, um homem ou uma mulher, né, que não tem a bagagem da condução compartilhada, saiba que ela vai conseguir fazer de maneira limitada. Porque para que a condução compartilhada aconteça, é importante que ambos tenham a linguagem. Tá? Aconteça numa totalidade. Eu vou conseguir fazer algumas coisas, do mesmo jeito que o Marcos quando foi dançar com a tia dele numa festa de casamento, tá? Entendi. Então, assim, a mulher que tiver, nesse caso, tentando conduzir um homem ou uma outra mulher no baile, primeira coisa, ela precisa conhecer qual que é a ferramenta que é mais fácil para ela. Duas são as mais simples de começar. Os movimentos que eu uso o corpo inteiro para fazer. Então, movimentos corporais. Eu, Carol, tenho muito mais facilidade com esse. Então, por exemplo, o cara tá lá fazendo a base comigo. Então, com o corpo inteiro, eu levo ele, por exemplo, num balanço lateral. Tá? Ou com o corpo inteiro, eu proponho alguma corporeidade. Então, movimentos em que o corpo está colado completamente e aí eu desço a mão um pouquinho do pescoço dele para o centro das costas, na altura da escápula. Dessa forma eu tenho mais envolvimento no tronco dele, né? E aí, ativando mais o meu quadril, eu consigo movimentar o meu corpo inteiro e aí então mobilizar o corpo dele a responder. Essa é uma das formas que, para mim, é mais fácil. Segunda forma, que também pode ser mais fácil para aquelas pessoas que preferem fazer não tanto a partir do corpo, mas a partir do passo. Tente produzir um movimento que você já conhece sob a sua perspectiva. Traduzindo. Você pode se fazer um giro simples. Então, ao invés de você conduzi-lo a fazer um giro simples, já que você muitas vezes nunca aprendeu, ou ele também não, faça um movimento que ambos já conhecem o caminho.
mas quem está levando você mesma a girar é você. Então, se ele te propôs uma molinha, você mesmo levanta, prepara o giro e produz um giro simples, por exemplo. Tá? Ambas as situações podem gerar surpresas para a pessoa. Tá? Por isso que eu prefiro, inclusive, começar com pequenos movimentos corporais. Porque a pessoa já começa a dar uma risada, já percebe que alguma coisa diferente está acontecendo. E aí eu vou ampliando cada vez mais, sentindo até onde a pessoa me dá. Mas saiba que ela pode te dar até um certo ponto. Não vai haver, né, toda uma dança compartilhada, mas Sim. Você vai trazer elementos para essa dança que vai fazer essa pessoa mudar a constituição corporal, a resposta corporal e também a relação entre vocês naquela dança. Legal. Não, era isso mesmo que eu queria, assim, colocar. Porque que acontece? Às vezes a galera, às vezes até as próprias mulheres, de repente, eu sei que vai criar um impacto, às vezes, ela já chegar conduzindo. Assim como, por exemplo, quando eu falo assim que o homem, ele, né, ele precisa, às vezes, ser um... Quando eu falo assim, o homem, às vezes eu quero dizer assim, a ideia de quem vai conduzir a dança, né, quem está plantado ali, não, eu quero conduzir, por exemplo. Mas quem vai conduzir a dança, de repente, quem começa ali, dá esse start, por exemplo, aí a gente tem muito essa questão assim, tipo, eu tenho que propor para ela, eu tenho que dar esse espaço para ela. A gente fica muito preso. E aí, quando eu falo assim, me adaptar, me preocupar mais, que eu comecei lá no passado a me preocupar mais, com as damas que eu ia dançar, eu procurava perceber como que ela se mexia, se seria fácil ou não eu tentar desenrolar toda uma dança. E às vezes eu me surpreendia, porque a partir do momento que eu começo a perceber o outro, eu colocava exatamente essa técnica. Às vezes mostrar para ela com o meu corpo todo, olha, podemos fazer assim, podemos fazer diferente. O mesmo balanço que às vezes eu fazia em cima, eu fazia só com o quadril. Então são detalhezinhos que aí eu via, por exemplo, que a pessoa esboçava um sorriso. A pessoa estava dançando forró, de repente ela abria um sorrisinho. Amiga, abriu um sorrisinho, eu já tô feliz. Eu falo, opa, eu já sou um cara que arrancou o sorriso. E da mesma forma, acho que talvez funcionaria para a mulher também, né, cara? Às vezes ela começar a usar essa condução, e aí, de repente, perceber que o cara vai dar esse sorrisinho, falar, opa, tá acontecendo aqui. E entrar nessa brincadeira, né? Levar aquilo como uma brincadeira. Sem querer, querendo, ela vai induzir ele a estar fazendo, às vezes, a ter uma interpretação muito melhor da música. Eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? Eu acho que é possa ser divertida, prazerosa, diferente, inusitada, né? Única, cada dança dançada. São dois corpos, dois cérebros diferentes ouvindo a mesma música. Mas, às vezes, eu estou ligado mais a uma certa particularidade na música e ela outra. Então, quando eu falo que, às vezes, o fato de, às vezes, uma parte interessante da música, só o fato, às vezes, eu soltar para a dama e olhar para ela, para ver o que ela vai fazer, para ver depois o que eu vou fazer, já é muito gostoso, porque elas me trazem uma proposta que eu falo, caraca, não peguei isso na música. Não tinha nem escutado. Eu lembro que, às vezes, eu estava dançando, às vezes com a própria Carol, com a Natália, as damas que já começam a fazer um pouco disso, e aí, às vezes, ela escutava uma coisa que eu não escutei, ela fazia, eu tinha que me desacelerar, me adaptar, esperar ela fazer o charme dela, fazia tipo um rondejant, assim, né? Uma perna diferente. Eu falava, caraca, opa, eu tinha que dançar o tempo todo assim, ó, ligado no que tá acontecendo. Então, igual você falou, Carol, que não gosta daquela coisa, deixa levar, deixa acontecer. Não, eu acho que uma boa dança, ela é 100% consciente, né? Eu acho que a viagem é você não se estressar tanto para poder conseguir realizar tudo isso. Mas é uma dança consciente, onde você está interagindo e se percebendo no espaço o tempo todo, né? Eu acho que tem horas de consciência e horas de percepção e sensação, né? A gente tem que entender que para o estudo, para a pesquisa de movimento, a gente precisa estar consciente. Olha só. Rodrigo Picança aqui na nossa live, que isso? Ele falou que vibe gostosa dessa live. Olha aí. Rodrigão, um abraço, cara. Sou teu fã, velho. Que isso?
Eu fiz aula com ele lá no Rio de Janeiro, eu tirei foto com ele. Que legal. Oh, sensacional, sensacional. Legal. Assim. Mas então... Então, a gente precisa ter consciência num nível para realizar pesquisa de movimento, para estudar o corpo, mas a gente também precisa do nível da sensibilidade, do se deixar levar em certa medida, para que a dança aconteça, porque a dança também, a arte é isso, é se permitir se perder. Então, acho que a gente pode se permitir se perder. O que a gente não pode é também esvaziar a dança como sendo alguma coisa de só vai, só se joga. Não, cada coisa tem ao seu espaço. A gente precisa de momentos de consciência corporal, de análise de movimento, de pesquisa, de investigação corporal e outros de sentir a dança, né? Depois de que essa técnica toda já está incorporada, como que a gente vai liberar isso em forma de dança? Não, sensacional. Carol... Obrigada, Rodrigo. Ele mandou aí que... Realmente, Rodrigo, a gente está aqui no interior de São Paulo, né? Ela está em Campinas, eu estou em Indaiatuba, então a gente tenta trazer toda essa vivência que nós tivemos aí. Ela que é uma pessoa, pô, sensacional, sou fã dessa mulher aí. Mestrada, doutorada, PhD. Eu que sou sua fã, sempre fui. Sempre fui. Ô, Glória. Não se iludam, gente. Não se iludam. Deus, obrigado, Deus. Maravilhoso. E aí, o que acontece, Cá? Então, ó, Desafio 2020, Marcos Bueno fazer esse projeto aqui. Acho digníssimo, pode contar comigo. A gente tem que fazer isso aí. Ó, o Arthur, pode me seguir. Não, segue aí, ó. Ó, Arthur, então eu vou falar algumas coisinhas, como você pode me conhecer um pouco melhor, tá? Eu tenho meu site, www.carolinapolese.com.br, que é um site menos alimentado, com informações mais gerais, tá? Tem o meu Facebook, que é a minha fanpage Carolina Polese também. E tem o meu Instagram. Hoje, a rede que eu mais uso é o Instagram. Então, lá eu tenho trazido algumas produções minhas. No meu Instagram também tenho... eu preciso até postar com mais detalhes, mais clareza isso. Tem alguns dos meus artigos publicados sobre dança de salão, sobre condução compartilhada. Em breve vai sair um livro sobre dança de salão contemporâneo. Eu escrevo 2 capítulos desse livro pela editora da USP. Então pode ficar ligado no Instagram. Ontem comecei uma série nova, uma série de videocast, chama Videocast Brasil-França, que são diálogos entre mim, Carolina, que pesquiso a dança de salão, faço meu doutorado aqui na Unicamp, legal, gente. com a Thaís Parelli, que faz o mestrado dela em dança lá na França, e a gente faz trocas de técnicas e histórias sobre a dança de salão e o balé clássico. Então eu tenho uma pesquisa bem voltada para a educação, para a educação da dança de salão, história da dança de salão e condução compartilhada, além de aulas de dança. Sou daqui de Campinas, no interior de São Paulo, então se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu acho que o Instagram hoje é a minha rede mais alimentada. Eu sou o Marcos Bueno, MD, no Por Instagram. favor, Marcos, se apresente para a galera de Campinas, né, que veio do meu Facebook, do meu Instagram para essa live. Me segue no Instagram, Marcos Bueno, MD. Eu sou formado em Educação Física, eu não tenho site ainda. Poxa, o que eu posso falar mais, Carol? Carol Tem uns 20 anos ou mais de experiência com a dança, já foi proprietário de academia, já foi autônomo, entende da administração, foi campeão brasileiro de forró. Um grande bailarino de samba funkeado, samba tradicional, kizomba. Esse daí o currículo é extenso. Mas eu gosto muito desse trabalho aí de competição. Realmente, tem um currículo legal aí com o maior formador da história da Copa Forró, de campeões. Enfim, mas assim, daqui a pouquinho o nosso tempinho tá se esgotando. O que a gente vai fazer? A gente vai encerrar por aqui? Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa, acho que foi muito rica. Legal, né? Saiu então, assim, até quem sabe, um projeto aí nessa bate-papo. Foi uma delícia estar aqui e, sobretudo, tentar provocar os praticantes da dança de salão e professores em geral a pensar essas relações de homem e de mulher na dança de salão. Então é isso, muito obrigada
pelo convite, querido. Galera, obrigado de coração. Eu vou salvar essa live aqui e postar lá no YouTube. Aí eu passo o link para Carol lá para ela postar na rede social dela também, beleza? Tamo junto, gente. Obrigado, Obrigada. Carolzinha. Tchau, tchau, Obrigado, lindo. obrigado. Muito E até uma obrigada. próxima, hein? Em breve Até. estamos juntos de novo. Beijão. Qualquer coisa é só Beijo. gritar, só chamar, tá bom?